Boa noite. Eu senti que a Luana, quando chegou aqui, ficou um pouco desapontada com boa noite da igreja. Ficou, né? Ficou, Luana. Então vou dar uma segunda chance assim como ela. Boa noite! Um pouquinho melhor. Meus amados, uma bênção estar aqui diante de vocês. Um privilégio, uma honra e um motivo de muita alegria para mim. Hoje, gostaria de trazer aos irmãos, eu sempre relembro, um dito que a gente tem, muito comum, de que o pregador vive o que prega e prega o que vive. Vim trazer algumas experiências que Deus tem me dado e eu sinto de compartilhar com os irmãos, porque creio que são muito pertinentes ao momento que a gente está vivendo. Mas, como não é algo recente, é algo que já data de sempre, eu vou citar aqui uma pessoa que veio um pouquinho antes de mim, de nós, que é o Martinho Lutero. Martinho Lutero, aquele que iniciou a reforma protestante na Alemanha, se espalhou pelo mundo, apregoou 95 teses, em discrepância com a Igreja Católica na sua época. Ele diz o seguinte, uma citação dele: que o Papa ou o Bispo façam as unções, tonsuras, ordenações, consagrações, ou se vistam diferentemente dos leigos, podem fazer um ícone hipócrita ou um ídolo pintado a óleo, mas de forma alguma podem fazer de um cristão um ser humano espiritual. De fato, somos todos sacerdotes consagrados através do batismo, como São Pedro, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz: vós sois um sacerdócio real e reino de sacerdotes, ou rei sacerdote. E em Apocalipse 5:10, pelo teu sangue nos fizestes sacerdotes e reis. Assim como foi falado aqui, pelo meu irmão Daniel. Muito bem. Onde está o sacerdote? Essa citação do Martinho Lutero, ela vem de encontro a algo que ficou muito conhecido, uma doutrina que ficou muito conhecida como o sacerdócio universal. Então Lutero, ele veio falar, e quando ele pregou lá e colocou 95 teses ali em confronto à Igreja Católica daquela época, ele veio mostrar que dentre uma delas, todos nós somos sacerdotes, e não somente aquele que se vestia de uma roupa esquisita ficava na frente num palco, falando uma língua que ninguém entendia. Que assim, as missas eram feitas em latim, E ninguém entendia, muita gente não entendia. Mas não é porque uma pessoa tem uma roupa estranha, porque ela assume uma função em uma casa eclesiástica, que ela é o sacerdote e você não é. Mas pelo contrário, todos nós temos esse chamado, como foi citado aqui, como foi falado pelo Daniel, e por isso temos uma escola de negócios que nos ensina a viver a realidade como reis, governadores, e por isso que a igreja está sempre buscando suscitar dentro de você essa verdade de ser um sacerdote aonde você vai. Onde é que está o sacerdote na sua vida? Como é que tem sido essa função sacerdotal na tua casa, no teu trabalho, na praia? Será que você encontra o sacerdote quando você vai na praia? Sim ou não? Uma pessoa me respondeu, 2 pessoas me responderam com bastante singeleza. Você encontra o sacerdote na praia? Ou tem que estar na catedral? Sim. Você encontra o sacerdote no shopping? Você encontra o sacerdote em casa? Só o Vitor está lá levantando o braço. Vitor, o pessoal está dormindo. Acho que eu vou ter que usar das minhas técnicas de despertar. Amanda, bem que tentei.
Eu contei aqui que a Amanda não gosta, minha filhinha de 6 anos, né, meu amor? Nem o Sérgio Tavares também, né? Fique aqui, né? Registrado. Ele agradeceu a Amanda, inclusive. Bem, muito bem, gente. Onde é que está o sacerdote? Será que o sacerdote, ele está em algum lugar externo ou está interno? Esse ano que passou, 2020, foi um ano em que a gente teve que parar, né? E a gente teve uma grande oportunidade, porque a gente pôde parar e olhar para dentro. Então começamos a olhar, tivemos oportunidade aqui, uns aproveitaram, outros não, ainda há tempo, porque realmente, né, essa crise toda nos trouxe muitas oportunidades. Então ainda há tempo de parar, olhar para dentro, e muitas pessoas aproveitaram essa oportunidade em 2020, olharam para dentro e começaram a identificar e começaram a tratar processos de ansiedade, de depressão. Começaram a se conhecer melhor, a se perguntar, a se questionar sobre seus propósitos, chamados, vocação. Muitos de nós aproveitamos, então, a oportunidade de olhar para dentro das nossas casas. Fomos obrigados a parar o nosso trabalho externo, parar aquela corrida desenfreada, por estar saindo o tempo todo, e pudemos olhar para dentro de casa. E será que nós encontramos o sacerdote quando olhamos para dentro de nós? Será que nós encontramos o sacerdote quando olhamos para dentro da nossa casa? Ou será que a gente continua procurando lá fora? Procurando uma pessoa com o microfone na mão, procurando uma pessoa com uma roupa esquisita, procurando uma pessoa barbuda, não sei, esbelta, não. Muito bem. Como que a gente pode aproveitar esse momento ímpar que nós estamos vivendo, para verdadeiramente sermos esse sacerdote das nossas vidas, assumindo esse sacerdócio universal, vivendo esse chamado que Deus tem para a nossa vida? Como é que a gente pode verdadeiramente aproveitar isso e influenciar a nossa própria família? A verdade, meus amados, é que a família tem sido renegada ao longo dos séculos. E é por isso que a sociedade está vivendo um processo, um momento muito duro, muito difícil. Essa semana a gente viu, internacionalmente, o que tem acontecido. Eu quero dizer para você que só tem um jeito de solucionar. Nós cantamos aqui, falando que nós somos livres, mas a verdade é que internacionalmente existe uma luta contra a liberdade. O mundo jaz no maligno, tá? Isso não foi eu que falei, não. Foi o apóstolo João. O mundo jaz no maligno. Internacionalmente existe verdadeiramente uma luta contra a nossa liberdade. Nós somos livres. E a única maneira de restaurar e de vencer essa guerra é olhando para dentro, é cuidando da nossa família, porque se a família não tivesse sido renegada, Felipe, durante todos esses anos, séculos, para acordar, está dormindo? Séculos, se a família não tivesse sido renegada durante tantos anos, não estaríamos passando por esse momento que vivemos hoje e não sabemos o que acontecerá amanhã. Agora não adianta mais guerrear, não adianta mais pegar no fuzil. A gente precisa parar, regressar e cuidar daqueles que, em primeiro lugar, o Senhor nos confiou para cuidar. A gente vivia assim, ó, olhando para fora. Eu estou falando da humanidade em geral. Olhando para fora, saindo, passando mais tempo fora de casa do que dentro. E aí quando eu falo isso, não tem nada de errado necessariamente nisso. Mas quando você perde a atenção, você perde o foco
das pessoas que estão precisando de você dentro de casa, você perde a guerra. E é por isso que estamos perdendo uma batalha pela liberdade. A verdade é que esses tempos têm bombardeado as nossas mentes com sofismas. Sofismas são afirmações, declarações mentirosas que se levantam contra a palavra e a vontade de Deus. E tudo isso porque a família, o nosso primeiro sacerdócio, não foi observado. Se todos os homens e mulheres de Deus desse mundo, pais, mães, filhos e filhas, porque essa palavra não é só para os pais e para as mães, mas para os filhos e para as filhas que têm a responsabilidade de estender o reino de Deus nas suas casas. Porque não está escrito, os pais e as mães são os sacerdotes, mas vocês, vós sois sacerdotes. Se tivéssemos vivenciado o nosso chamado nas nossas casas, não estaremos passando por esse momento de tribulação. Mas o Senhor é muito bom, nos está dando uma oportunidade para restaurar isso. Amém? Amém? Amém! 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 A gente tinha que sair para trabalhar e entregar a educação dos nossos filhos de olhos vendados. Saía, passava o dia inteiro fora e encomendava a educação do seu filho para uma escola que você nem sabia, um professor que quem? Quem que é esse? Em 2019, o Senhor começou a falar comigo. Eu, assim como vocês, não sou um profeta, talvez você seja, mas não sou um profeta, eu sou uma pessoa profética, como vocês são. E o Senhor fala de maneiras muito, como dizia o grande filósofo chamado Blues Brothers, falava de maneira misteriosa. O Gustavo gostou dessa. God speaks in mysterious ways. E o Senhor trouxe ao meu coração o estudo do homeschooling. E eu assim, homeschooling? Mas em 2019 isso. Homeschooling? Né? O que é o homeschooling? Homeschooling é você ensinar o seu filho em casa, né? Eu comecei a perceber, meus amados, que a palavra de Deus nos ensina o seguinte: ensina o teu filho o quê? O caminho que ele deve andar. Para quê? Ainda bem que a Manuela sabe. Obrigado, você leu a Bíblia, então, fez seu devocional. Para quando ele crescer, ele não se desviar. Então, ensina o seu filho no caminho que ele deve andar, para quando ele crescer, ele não se desviar. Sabe o que a gente faz? A gente ensina o nosso filho. A gente ensina o nosso filho, né? Um bom cristão, uma boa cristã, vai e ensina o filho. Aí manda ele para a escola. Aí na escola, você paga, e paga caro, para um professor vir e fazer o quê? Ensinar completamente diferente que você ensinou. Você dá autoridade, porque você manda teu filho para a escola, você paga, você dá autoridade para ele ensinar completamente diferente do que a palavra de Deus ensina. Quem já passou por isso aqui? Eu já. Minha filha mais velha tem só 6 anos. Eu já. Só 6 anos, imagina, né, aqueles que têm filhos adolescentes, adultos. Não todos. Só aqueles que não são pais ainda. Mas já vivenciaram. Porque já experimentaram essa oportunidade nos colégios. Então, olha só, a palavra de Deus nos ensina e fala, ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. E o que está fazendo? O contrário disso. Por quê? Porque se a gente autoriza alguém a ensinar algo completamente oposto, a gente está dando permissão, a gente está delegando autoridade. Olha só. E aí? Já pensou nisso, Karina? Pois é. Então o Senhor começou a falar sobre isso no meu coração, isso em 2019. Aí o que aconteceu? 2020, pum! Todo mundo fez homeschooling. Meu irmão, por bem ou por mal, estava lá em casa estudando.
Minhas filhas, né, uma de 4, outra de agora 6, né, na época 3 e 5, tinha que ter a presença dos pais ali com elas, orientando o estudo, né, ajudando, não tinha condição de fazer a aula pela internet sozinhas, por exemplo. Outros já tinham, óbvio, né, adolescentes, né, crianças maiores, já tinham condição de fazer sozinhas, mas estavam ali em casa estudando. E eu parei, como Deus já tinha falado isso comigo no meu coração, eu e minha esposa, né, a gente falou assim, pô, vamos aproveitar esse momento. Aqui na igreja mesmo, eu falei amplamente sobre isso. A gente encomendou um material e começou a ensinar. A gente não, elas estavam fazendo escola, sendo acompanhadas, e a gente começou a ensinar a palavra de Deus de uma forma enfática, praticamente diária. Aproveitando esse momento. Um momento que eu não teria possibilidade de vivenciar se não fosse essa crise que estamos vivendo, que me fez parar de sair o tempo todo e passar mais tempo dentro de casa me dedicando ao meu primeiro sacerdócio. A minha esposa, que quando eu falava de homeschooling, ela, não, mas eu não tenho o dom de professora, Bruno, você que é o professor. Eu falei assim, mas aí não dá. A minha esposa se mostrou uma professora muito melhor que eu no ensino das crianças. E começou lá desde Gênesis, ensinando as meninas naquilo que o Senhor nos ensina. E eu queria então ler aqui a primeira carta de Pedro, no capítulo 2, no versículo 5, que diz assim: vós também, já foi citado acima por Lutero, né? Só vou ler aqui na íntegra, está aqui. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Amados, tive a oportunidade de refazer dentro da minha casa, de uma maneira melhor, mais bem feita, aquilo que é uma responsabilidade minha. Ser um sacerdote, primeiro ali, depois aqui, na praia, no shopping. Mas é a nossa responsabilidade. Como que a gente está vivenciando isso? No versículo 9, ainda da primeira carta de Pedro, diz assim, capítulo 2: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meus amados, essa é a sua função. Sua função não é, e aí eu não estou fazendo aqui a apologia de homeschooling, tá? Eu acho que pode ser muito bom sim. Mas o que eu quero dizer é que você, como sacerdote da sua casa, sendo o filho, ou o pai, a filha ou a mãe, você tem essa responsabilidade. E se você se omitir ante a ela, o mundo vai continuar caminhando para a perda da liberdade, para distante do Senhor. Esse é o momento da gente fazer uma nova reforma. E essa reforma precisa ser interior e iniciar dentro das nossas casas. Então não estou dizendo que você precisa do homeschooling, mas você precisa instituir um homeschooling espiritual. Você precisa dar atenção ao sacerdócio dentro da sua casa, ao ensino do Evangelho. A verdade é que a gente precisa parar com o nosso ativismo para sermos os melhores sacerdotes que podemos ser. E ninguém vai fazer isso por nós. E quando eu falo ativismo, eu quero dizer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, que é o que a gente vive fazendo. Correndo daqui, correndo para lá, buscando uma coisa que não é o principal em nossas vidas. Mas a palavra de Deus nos ensina muito bem que buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus.
e ele tem ficado em segundo, terceiro, quando não para último. E aí eu quero te dizer uma coisa, meu amado. A função do sacerdote na sua vida não é do teu pastor, não. A função do sacerdote na tua casa não é da tua igreja, não. Ué, Bruno, mas eu levo todo domingo as minhas filhas, meus filhos vão para a igreja, assistem a escolinha dominical. A função de ser o sacerdote da tua casa não é do teu pastor, não é da tua igreja, não é do bispo, não é do apóstolo, não sei de quem. A função é sua. Ué, Bruno, mas então para que serve a igreja? Para que serve o pastor? A igreja, o pastor, o corpo de presbíteros, serve para te dar o suporte necessário para você ser o melhor sacerdote possível. Amém? Para que você seja o melhor sacerdote possível, porque quando a palavra de Deus diz que vocês são os sacerdotes, não são uns ou outros, são todos. A função da igreja é te equipar, te suportar, te apoiar. Mas a responsabilidade é sua. Aí eu quero compartilhar com vocês algumas experiências, né, que a gente teve aí durante esse ano, né? Dentro desse nossa escola, no lar, ou culto no lar, ou o que seja, a gente teve várias oportunidades, além de ensinar, né, a palavra de Deus para as crianças durante 2020, elas aprenderam a ressuscitar a máquina de lavar. Várias vezes, meus irmãos, a máquina de lavar pifou. E aí, principalmente na época do lockdown, que a gente estava cumprindo direitinho, não estava saindo para nada. E a gente, meu Deus, e agora, como é que a gente vai lavar a roupa? As crianças iam lá junto com a gente, oravam e a máquina funcionava. Olha que benção. Não é? Incrível. Jesus, meus irmãos. Jesus. Esse é o nome sobre todo nome. E se a gente não ensinar e não passar esse conhecimento, e mais do que isso, essa experiência para as próximas gerações, mas eu tenho certeza que o povo de Deus está numa reforma, passando por uma reforma agora, nesse momento. Durante esse ano de 2020, as crianças tiveram a oportunidade de ter sonhos proféticos. Eu contei aqui, né, com a Celina, né, de 4 aninhos, ela sonhou profeticamente da casa que a gente agora está construindo, sem saber de nada. Tivemos a oportunidade de ter, as crianças tiveram a oportunidade de ter palavra de conhecimento, né, a Amandinha, papai, Jesus está falando isso, isso e isso. Cara, meu irmão, você é o sacerdote da tua casa. Quem que vai fazer isso por você? Quem vai fazer isso por você? Ninguém, porque a responsabilidade é sua. As crianças, durante esse ano de 2020, tiveram a oportunidade de orar por cura. Meus amados, teve um dia que a Celina estava com uma dor muito forte na cabeça, né? A gente até achou que fosse Covid, e a Amanda orou por ela, a minha filha mais velha de 6 anos, e falou assim, Senhor, né, cura e tal, e foi uma oração fervorosa, né, como você vê que a criança está aprendendo, está ganhando intimidade com Deus. E aí, ela falou assim, papai, Jesus me falou, ela vai acordar perfeita, deixa ela dormir. Eu queria levar ela no hospital, eu não levei. E sabe o que aconteceu? Adivinha? Acordou perfeita. Tiveram a oportunidade de orar mais de uma vez por cura. Foi tão lindo ver a Amanda no momento que a Celina, ela teve infecção urinária esse ano, 2020. E a Amanda orou por ela, e ela orou e chorou durante a oração, pedindo a cura da irmã. Né? E falei assim, gente, é experiência com Deus. Palavras proféticas, e tiveram a oportunidade também, gente, de pregar. Olha que legal, elas estão me vendo agora lá em casa. E aí, foi assim, a gente está lá, a gente está num momento em que a gente está fazendo uma transição, né? Então a gente está morando com a minha sogra, a gente está construindo uma casa no interior de São Paulo,
E aí, o que a gente fez? Né? O Senhor me deu a oportunidade, que eu sou sacerdote, não sou? Você também é, não é? É o Pedro que é o sacerdote só. Amém? Ah, o Léo também. Ah, Manu. Tá. Então, alguns são. Então, Deus me deu a oportunidade de evangelizar minha sogra. Olha só, uma palavra profética que Deus tinha me dado, sabe quando? Foi no início do ano passado, 2020. Deus me deu uma palavra profética de que a gente deveria evangelizar os meus sogros, né? Aí, né, a gente teve todo o episódio que eu contei para vocês, meu sogro faleceu, a gente teve a oportunidade de morar com a minha sogra, e aí a minha filha falou assim, papai, eu acho que tem que fazer culto no lar todo dia, porque a Batian é vó em japonês, né? Ela precisa ouvir, todo dia, ela precisa ouvir. E ela falou hoje assim para minha mãe, né, para outra vovó dela, falou assim, pô, vovó, você não sabe que a Batian tem uma Bíblia desse tamanho? E eu acho que ela nunca leu aquela Bíblia. Ela fala assim. Aí, no culto no lar é assim, ó. Eu fico sentado, a gente louva, tem um momento de louvor, aí tem a hora da pregação. Aí tem duas pregadoras. A Celina, de 4 anos, e a Amanda, de 6. Aí, mas elas já têm, né, Amanda, né, Celina? Estão me vendo ali. Elas já têm até umas frescuras. Porque eu falei assim, ué, mas você não vai pregar? Não, cadê o copo d'água? Eu falei, copo d'água? Ela papai, porque eu vejo você pregar e você prega e bebe. Aí você prega e bebe. Você bebe mais que prega? E aí tem que ter o copo d'água lá, e elas pregam, meu irmão, sabe qual foi a última palavra que a Amanda deu no culto no lar? Ela falou assim, ó, você tem que perdoar. Você tem que perdoar as pessoas, porque se você não perdoa, você fica paralisado, congelado. Olha isso, meu irmão. Eu fiquei arrepiado, falei, que isso, cara? Você fica congelado, quando você não perdoa, você fica congelado, você não consegue ir para frente. Olha só, fiquei bobo. Meus irmãos, estou compartilhando aqui algumas experiências que a gente teve, porque só a gente pode fazer isso. A igreja vai te dar o suporte, o presbítero, o pastor, quem seja, ele vai te ajudar, mas é a nossa responsabilidade fazer isso. E para o mundo ser transformado, no futuro próximo, em nome de Jesus, nós precisamos nos levantar e levantar essa próxima geração, levantar começando pela nossa casa. E aí eu conto uma experiência minha, de quando eu era filho. Certa vez, eu na época estudava teologia, trabalhava já na liderança aqui dos jovens da igreja, e eu fui numa reunião e tinha um profeta, esse profeta chegou para mim e falou assim, olha, você é muito jovem, mas o Senhor te colocou como coluna na sua casa, coluna espiritual na sua casa. E eu parei, comecei a perceber o quanto que eu ainda como o jovem, eu aconselhava meus pais, eu orava pelos meus pais, eu cuidava dos meus pais, espiritualmente. Então seja você, para acordar, filho ou filha, é isso aí, mano, esse é o seu dever, sua responsabilidade, ninguém vai fazer isso por você, amém? Ah não, eu vou colocar meus pais na igreja e aí eles vão ser cuidados. Você é o sacerdote da sua casa, cuida da sua casa. Com certeza eles vão ser cuidados na igreja, mas tem coisas que só você vai poder fazer. Muito bem. Eu e minha esposa, nessas experiências que eu contei das crianças, o que a gente fez? A gente só orientou elas. Elas tiveram todas essas experiências. Elas fizeram, colocaram a mão na massa, como Jesus fez com os discípulos. Amém? Vai lá agora e ora. Ó, vocês estão me vendo fazer, agora faz. Apocalipse 5,10 diz, e para o nosso Deus nos fizeste, Apocalipse 5,10. Olha aí juntos. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Foi isso que o Daniel estava falando aqui. Somos reis, governadores, devemos governar aquilo que o Senhor nos deu para governar, e somos sacerdotes. E o sacerdote faz o quê? Ele tem que encaminhar a Deus, encaminhar os filhos, encaminhar esposo, marido, encaminhar no seu trabalho, aquilo que o Senhor colocar sob a sua responsabilidade. Nós precisamos, como sacerdotes, encaminhar, entregar a Deus.
O sacerdote leva a Deus, diferentemente do profeta que traz de Deus. E aí, quando nós tomamos essa responsabilidade como sacerdote, começamos a influenciar, né, a todos aqueles que estão ao nosso redor. E é muito importante você, marido, saber que você é o sacerdote da tua casa. Eu estava conversando essa semana com um irmão que eu estou orientando há uns 2 anos. E olha só como ele é cara de pau. Olha só, se ele estiver me assistindo hoje, você vai saber que você é cara de pau. Chegou para mim essa semana e falou: Bruno, toda noite eu estou orando com a minha esposa, não é que ajuda? Meu irmão, tu é cara de pau falar isso para mim depois de 2 anos. Tu devia ter feito isso na primeira semana. Demorou 2 anos para acreditar que funciona orar com a esposa. E aí eu pergunto, se você, marido, ora com a tua esposa. Se você, mulher, ora com o teu marido. Por quê? Quem é o sacerdote da tua casa? Não, eu vou chamar o pastor que vai vir aqui orar. Aí está na cama, né? O marido, a mulher e o pastor no meio. Vamos orar? Vamos? Meus irmãos, pelo amor de Deus. Você ora com a tua esposa? Uma vez, um irmão velho de igreja. O banco estava quente de tanto que ele esquentou. Meu irmão, e aí, você já orou? Nunca orei, Bruno, com a minha esposa. Nunca orou? Mas você é o sacerdote, meu irmão. Você é o sacerdote, quanto tempo você vai esperar para fazer isso? Como é que você quer instituir o reino de Deus? Como é que você quer levar a tua família? Se você não dá um primeiro passo simples. Ah, Bruno, mas eu tenho vergonha, mas está na hora de perder. Vamos perder isso aí, como é que eu posso te ajudar? Mas Bruno, meu marido, ora por ele, ora com ele, chama ele. Ah, mas ele não vem. Então dá um mata-leão nele. Meu irmão, a mulher sábia faz o quê? Faz confusão? Não, ela faz o quê? Edifica a sua casa. Então, vamos dar um jeito. Então, meus amados, funciona, muda o casamento, muda. Você está com problema no seu casamento, ora com a sua esposa, ora com o seu marido, porque vai mudar, vai transformar. Aí fala assim: ah, Bruno, mas essa mágica é mágica, não é mágica, é milagre, porque é a presença de Deus. Falo para vocês, 100% das vezes, 100%. Minha esposa está me assistindo agora. Escreve aí no YouTube, meu amor, se eu estou falando mentira. Não, escreve não, brincadeira, pode escrever. 100%. A gente está num diálogo, a coisa esquentou, ficou ruim, começamos a se exaltar, uma briga, vamos orar. Acaba a briga na hora. Por quê? Porque os dois escolheram se submeter a uma autoridade que é Jesus. E Jesus entra naquela situação. Ainda que eu discorde dela, ela discorde de mim. Acaba na hora, tenta. Ah, mas Bruno, minha esposa não é cristã, meu marido não é cristão. Vamos lá, vamos trabalhar com isso. Vamos trabalhar. Começa a levar a presença do Espírito para a tua casa. Você é o sacerdote. Não esquece, nunca desista. Pô, Bruno, já desisti, já larguei a mão do meu marido, da minha esposa. Não desiste, porque essa responsabilidade é sua. Você que é o sacerdote, você que é sacerdotisa. Então, e você precisa ser o sacerdote aonde você for, não é? Quando nós vemos a palavra de Deus, que nos ensina a sermos reis e sacerdotes, nós somos sacerdotes onde quer que vamos. Não importa, como eu falei, na praia, no shopping, onde for, no seu trabalho, na sua casa. E eu falei aqui da casa, porque esse é um momento para você fazer isso, muito importante. A humanidade ela está num processo de transformação, e eu creio que a igreja vai ser vitoriosa. Mas a gente precisa fazer essa reforma, porque estava tudo errado.
Mas, Bruno, e agora eu não vou mandar mais meu filho para a escola? Não, leva para a escola, claro. Eu não estou falando que homeschooling é a solução, não, tá? Mas você tem que ficar atento. Você tem que ser intencional, tem que passar tempo com ele. Tem que saber o que está acontecendo, tá bom? Tá? Então, não me entenda mal. E aí, eu vou dar, né, esse exemplo aí de escola. Né? Então, a gente estava lá em Indaiatuba, já procurando uma escola para as crianças, e aí a gente encontrou, né? A gente foi ver uma casa que a gente estava pensando em alugar, depois não foi preciso, porque Deus mudou as coisas, né? E fez algo muito melhor do que a gente imaginava. Mas na direção daquela casa, o Senhor me apontou uma escola. Eu falei, ih, tem um negócio aqui. Aí eu fui na escola, né? A escola era uma escola cristã. E é a única escola cristã de Indaiatuba. E aí eu comecei, a diretora nos recebeu, no momento ainda de pandemia, escola fechada, e a diretora nos recebeu e falou, não, nós estamos montando essa escola agora, essa escola vai começar ano que vem, 2021. Ah, é? E aí começou a contar a escola, assim, eu fiquei assim realmente apaixonado pelo lugar, eu senti a presença do Senhor, e aí ela levou eu e a minha esposa na sala dela, e aí o Senhor me deu uma palavra para ela, eu falei assim, olha só, deixa eu te falar uma coisa. E conforme eu estava falando, eu senti que estava saindo unção, e ela ficou assim parada, recebeu. Aí depois eu voltei lá algumas vezes, né, me apresentei, né, como presbítero aqui da igreja e tudo mais, professor da escola sobrenatural, e essa semana ela chegou para mim e falou assim, Bruno, estava ela, o marido dela, eu e a minha esposa, falou assim, Bruno, você não vai acreditar, mas quando você veio aqui a primeira vez com sua esposa, eu estava orando e pedindo a Deus uma resposta. E quando você falou assim, olha só, deixa eu te falar uma coisa, você começou a falar tudo o que eu tinha perguntado para Deus. E ela começou a chorar. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de sermos sacerdotes. E ela me recebeu com o marido dela, assim, ó. E aí, quando é que vocês vão inaugurar a igreja de vocês aqui? Aí eu, Jesus, que eu perguntei para Jesus, né? Eu, Sérgio Coutinho, Rodrigo, Tavares, Vitor, não sei o que a gente vai fazer em Indaiatuba. Quando é que vocês vão inaugurar a igreja? Eu falei, calma, irmã, não sei. Ela, não, porque a escola sobrenatural já tem uma turma aqui para você te esperando. Na escola, meu irmão, olha só. Já tem uma turma lá, Rodrigo, acredita nisso? É Deus que preparou. Cara, na boa, onde é que está o sacerdote? Vou perguntar de novo. Aonde está o sacerdote? Aonde está o sacerdote? Não. Eu quero ver os sacerdotes ficando de pé. Agora, onde está o sacerdote? Fica de pé se você é sacerdote. Você entendeu que esse é o seu chamado? Você entendeu que é independente de onde você vá? Você entendeu que o Senhor está falando para você, você tem uma responsabilidade, se você quer transformar esse mundo, você precisa começar a agir na sua vida, na vida daqueles que estão ao seu redor? Você é o sacerdote? Você é o sacerdote? Você é o sacerdote? Então você ora por mim. Estende as suas mãos e ora por mim. Eu quero receber, eu não vou orar por você. Você é o sacerdote? Você vai orar por mim hoje. Pode orar, eu quero ouvir. Ora, eu quero receber a tua oração. Ora com ousadia, ora por mim. Com ousadia, profetiza.
Obrigado, Senhor. Amém. Amados, você é o sacerdote. Não deixe isso morrer. Vive essa realidade. Começa com você mesmo, começa na tua casa. Amém? Salve de palmas para Jesus.